tenha dinheiro e que vire pra você e fale, não precise, que eu vou me dobrar em tantos. E você queira não trabalhar, que não é o caso dentro da minha família. Dentro da minha casa, eu quero trabalhar e eu gosto de juntar tudo, porque quando eu junto meu dinheiro e eu junto dele, o nosso é nosso. E se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho mais dinheiro pra mim. Se eu quero organizar uma viagem que eu comecei a organizar pelo menos uma vez no ano, da gente ir à praia, da gente fazer coisas assim, eu posso contar com o dinheiro dele como se fosse meu, não tenho que pedir autorização ou algo do tipo, entende? Então, sempre funcionou muito bem assim dentro da nossa casa e casamento é uma coisa de acordo. Então, mesmo que a gente fosse passar por esse de dividir contas, a gente não dividiu os serviços de casa, porque na cabecinha dele, a mãe dele sempre fez tudo. Então, de pouco a pouco, eu fui colocando na cabeça dele coisas básicas. Acorda, pelo menos faz o café da manhã, que aí a janta eu faço. Beleza, ele acordava e fazia o café enquanto eu me arrumava pro trabalho, porque eu demorava mais para arrumar pro trabalho, então ele ficava com o papel do café. No jantar, eu fazia o jantar e ele lavava as louças. Quando ele ficava tipo, ai amor, eu posso deixar as louças para lavar amanhã? Eu já falava, então você lava amanhã quando você for fazer o café da manhã. E ele lavava realmente quando ele ia fazer o café da manhã. Lixo, ele sempre botava para fora e eu nunca colocava lixo para fora. De pouco a pouco, eu consegui fazendo alguns acordos domésticos com ele pra gente poder chegar nesse lugar mais saudável da relação, que era o que causava desgaste. Porque realmente causa desgaste se a mulher ficar com tudo pra ela fazer, entendeu? Então, do mesmo jeito que ele estava cansado, eu também estava. Do mesmo jeito que ele trabalhava fora, eu também trabalhava, entende? E uma coisa que eu queria muito incluir na nossa rotina era ir treinar, alimentar saudável, coisas do tipo. Que ele estava comprando essa ideia e até começou a ir comigo. Com um mês que a gente estava treinando, a gente estava bem bonitinho, certinho, a gente estava conseguindo treinar, tava aquele casal assim, pô, fechamento. Eu acho que foi um dos períodos que eu estava mais feliz. Sabe? Acordava, ele fazia café, eu tomava, a gente ia trabalhar, voltava no mesmo horário, eu já organizava as coisas, já fazia janta, já deixava tudo organizado, já ia pra academia, já tava numa alimentação saudável. A gente começou a assistir filmes juntos, porque agora a gente tava fazendo coisas de casal, né? O que antes ele ia lá e fazia sozinho, de assistir um filme enquanto eu lavava a louça, agora não acontecia mais, porque enquanto ele lavava a louça, eu tava limpando o chão. Quando ele terminava de lavar a louça, eu já tinha terminado de limpar o chão, então os dois iam sentar no sofá e os dois iam descansar no mesmo tempo. E aquilo se tornou um equilíbrio. Os dois iam pra academia, os dois cansavam, os dois chegavam. Então, isso foi muito saudável para nossa relação. Ele pegou, com um mês que a gente estava fazendo academia, ou um mês e meio, mais ou menos, ele pegou e chegou com um computador em casa. Ele chegou com um computador em casa. E aí, um monte de coisa começou a desandar. Por quê? Porque no dia que chegou o computador, ele ficou tão feliz, ele pulava de alegria, ele ficou emocionado, assim, sabe? Tipo, ele abria, ele montava o computador dele, tipo, emocionado, e como se a criança dentro dele estivesse gritando e falando, eba, yes, a gente vai voltar a ser feliz, poxa, cansei de tudo isso. Tipo, o que eu via nos olhos dele era do tipo, agora sim. E quando ele falava o agora sim, tipo, como assim agora sim? Agora sim o quê? O que será que vai mudar da nossa rotina? O que será que vai sair do controle? E não que eu quisesse ter o controle, mas a gente estava dentro de um equilíbrio. Então, o que será que vai desequilibrar a partir de agora? Comecei a ficar muito preocupada, mas eu sou adulta, ele também é adulto, então beleza. Ele instalou o computador. Nesse dia...